Bem-vindo ao canal Ágapes. Nosso trabalho é totalmente livre de investimentos externos. Ajude-nos a manter esse trabalho através do Pix que aparece em sua tela. Aproveite o conteúdo. A Batalha Final, por Rick Joyner. Enquanto ia me afastando do trono de julgamento, fui pensando em tudo pelo que eu tinha acabado de passar. Tinha sido ao mesmo tempo algo terrível e maravilhoso. Como tudo tinha sido tão desafiador e também de quebrantar o coração, sentia-me mais seguro do que nunca. Não foi fácil a princípio abrir-me assim, ficando totalmente descoberto à frente de tantas pessoas, não podendo esconder nem mesmo um pensamento sequer, mas quando relaxei e aceitei a situação, sabendo que isso estava purificando a minha alma, senti uma profunda libertação. Não ter nada para esconder era como tirar o jugo e os grilhões mais pesados. Fiquei sentindo-me aliviado, como se pudesse respirar de maneira tal como nunca antes. O que me aconteceu? Quanto mais à vontade fui me sentindo, mais a minha mente parecia se multiplicar em sua capacidade. Então passei a sentir uma comunicação que estava sendo transmitida, que não tem como ser expressa por palavras humanas. Lembrei-me então do apóstolo Paulo ter comentado, quando de sua visita ao terceiro céu, que lá ele ouviu palavras inefáveis. Há uma comunicação espiritual que transcende em muito toda forma de comunicação humana. Ela é mais profunda e com muito mais significado, ultrapassando a possibilidade que as palavras humanas podem expressar. De um certo modo, é uma comunicação pura, feita conjuntamente pelo coração e pela mente. E é tão pura que não há possibilidade alguma de haver qualquer incompreensão. Ao olhar para alguém ali naquele local, fui entendendo o que ele estava pensando, da mesma forma como lhe tinha sido possível compreender o que eu pensava. Quando olhei para o Senhor, também o entendi da mesma maneira. Nós continuamos a usar palavras, mas o significado de cada uma delas tinha uma profundidade não possível de ser registrada por nenhum dicionário humano. A minha mente havia sido liberta, de forma que sua capacidade tinha se multiplicado muitas vezes. Ela estava estimulada, como nunca estava em minha vida. Era óbvio também que o Senhor tinha prazer em poder comunicar-se desta forma comigo, tal como eu estava me comunicando com Ele. Nunca antes eu tinha compreendido tão profundamente o que significa Ele ser a palavra de Deus. Jesus é a comunicação de Deus, a sua criação. Suas palavras são espírito e vida, e o significado e o poder delas ultrapassam em muito as nossas definições humanas do presente. As palavras humanas constituem uma forma muito superficial da comunicação do espírito. Deus nos criou com a capacidade de nos comunicarmos num nível que em muito transcende as palavras humanas. Mas por causa da queda e do fracasso da Torre de Babel, viemos a perder essa capacidade. Não podemos ser quem fomos criados, para ser até que recuperemos esta habilidade, e apenas poderemos fazer isso quando formos libertos em sua presença. Foi então que entendi que quando a transgressão de Adão fez com que ele se escondesse de Deus, isso foi e como a mais terrível distorção em relação ao que o homem tinha sido criado para ser. E foi também uma tremenda redução em sua capacidade, tanto intelectual como espiritual. Nós somente poderia ser restaurado quando viéssemos a sair do nosso esconderijo, abrindo-nos a Deus e aos outros, tornando-nos verdadeiramente transparentes. É quando contemplamos a glória do Senhor, sem véu algum, cobrindo a nossa face, que somos transformados em sua imagem. Os véus foram causados por nos termos escondido. Quando o Senhor perguntou a Adão onde ele se encontrava depois da transgressão, essa foi a sua primeira pergunta ao homem. E esta é a primeira que temos que responder para sermos totalmente restaurados para ele. Claro que o Senhor sabia onde Adão estava. A pergunta era para Adão. Aquela pergunta foi o princípio da procura de Deus. A história da redenção é Deus buscando o homem e não o homem buscando a Deus. Quando pudermos responder a esta pergunta, saberemos onde estamos na relação com Deus. E a resposta a ser dada a esta pergunta, nós somente saberemos quando estivermos em sua presença.
Isso foi a essência do que aconteceu comigo diante do trono do julgamento. O Senhor já sabia de tudo o que teria que saber a meu respeito. Foi tudo para o meu bem, para que eu soubesse onde eu estava. Tudo aconteceu para retirar-me de todo esconderijo, para trazer-me das trevas para a luz. O que significa andar na luz. Foi então que entendi o quanto o Senhor deseja ser um com o seu povo. Em todo o seu julgamento, ele não tinha o propósito de fazer com que eu visse qualquer coisa como boa ou má, mas sim que eu a visse em união com ele. O Senhor me buscava muito mais do que eu o estava buscando. Seus juízos me libertaram, e o seu juízo sobre o mundo vai libertar o mundo. Quando o dia do juízo de Deus chegar, trará a libertação final de Adão, tirando-o de seu esconderijo. Será a libertação final de Adão, e dará início à libertação final da criação, que estava escravizada por causa de Adão. As trevas no mundo foram perpetuadas pela compulsão de tudo esconder depois da queda. Andar na luz é mais do que simplesmente ter conhecimento e obedecer a certas verdades. É ser verdadeiro e estar livre da compulsão de esconder-se. Andar na luz significava não mais esconder nada, nem de Deus nem de ninguém. A nudez de Adão e Eva, antes da queda, não era apenas física, mas também espiritual. Quando a nossa salvação se completar, vamos conhecer esse tipo de liberdade de novo. Estar completamente aberto aos outros será algo que realmente abrirá o nosso coração e a nossa mente a dimensões que nós nem mesmo imaginamos existir. E isso é algo que Satanás está tentando falsificar, através do movimento da nova era. É necessário conhecer o coração do Senhor. Enquanto caminhava, meditando em tudo o que tinha aprendido, de repente o Senhor apareceu ao meu lado como sabedoria, de novo. Mas agora, ele tinha uma aparência muito mais gloriosa do que antes, até mesmo de quando ele estava no trono do julgamento. Eu me senti deslumbrado e super feliz. Senhor, é desta forma que o Senhor está se voltando para mim? Perguntei. Sempre estarei com você desta forma. Entretanto, quero ser para você mais do que você me vê agora. Você viu a minha bondade e a minha severidade aqui, mas você ainda não me conhece totalmente como o reto juiz. Isso surpreendeu-me, uma vez que eu tinha acabado de passar todo esse tempo diante do seu trono de julgamento, sentindo que tudo o que eu aprendera era concernente ao seu juízo. Ele me deu um tempo para que eu pudesse assimilar isso, e então continuou. Há uma liberdade que vem quando você compreende a verdade, mas quem eu liberto verdadeiramente se torna livre. A libertação pela minha presença é maior do que apenas conhecer a verdade. Você passou pela libertação em minha presença, mas ainda não libertei para você compreender quanto aos meus juízos. Quando eu julgo, o meu objetivo não é condenar nem justificar, mas fazer com que haja retidão. A retidão apenas é encontrada em união comigo. Isso é o que é o reto julgamento, ou seja, fazer com que os homens venham a se unir comigo. Minha igreja agora se acha vestida de vergonha porque ela não tem juízes. E ela não tem juízes porque ela não me conhece como o juiz. Vou agora levantar juízes para que o meu povo conheça o meu julgamento. Eles não apenas vão decidir questões entre pessoas e situações, mas vão tornar as coisas retas, o que é fazer com que fiquem de acordo comigo. O Senhor disse ainda: quando aparecia Josué como o príncipe do exército, declarei que eu não estava do lado dele, nem do lado dos seus inimigos. Eu nunca venho para me posicionar num dos lados. Quando eu venho, é para assumir o controle, e não para me posicionar num dos lados. Eu apareci como o príncipe do exército antes de Israel poder entrar na Terra Prometida. A igreja agora está prestes a entrar em sua Terra Prometida, e estou de novo prestes a aparecer como o príncipe do exército. Quando isso acontecer, vou remover todos que têm forçado o meu povo a se posicionar contra seus irmãos. A minha justiça não se posiciona de um lado diante de conflitos humanos, nem mesmo nos do meu povo. O que eu fiz através de Israel, eu fazia para os seus inimigos também, e não contra eles. É somente porque vocês veem de uma perspectiva terrena e temporal que vocês não conseguem ver a minha justiça. Vocês têm de ver como eu vejo, para poder andar em minha autoridade, porque a retidão e a justiça constituem o fundamento do meu trono.
Ele prosseguiu dizendo: Eu atribuí retidão aos que eu escolhi, mas tal como Israel no deserto, até mesmo os maiores santos da era da igreja apenas se alinharam com os meus caminhos uma pequena parte do tempo, ou com uma pequena parte de sua mente e coração. Não sou a favor deles, nem contra os seus inimigos, mas estou vindo para usar o meu povo na salvação dos seus inimigos. Eu amo todos os homens e desejo que todos se salvem. Não pude deixar de pensar na grande batalha que havíamos lutado na montanha. De fato, ferimos muitos de nossos próprios irmãos ao lutarmos contra o mal que os controlava. Havia ainda muitos de nossos irmãos no campo do inimigo que estavam sendo usados por ele ou mantidos como prisioneiros. Fiquei então curioso quanto a se a próxima batalha seria contra os nossos irmãos de novo. O Senhor estava me observando enquanto eu meditava em tudo isso, e então continuou: Até que a última batalha termine, sempre haverá alguns de seus irmãos que estarão sendo usados pelo inimigo. Mas não é por essa razão que estou lhe dizendo tudo isso agora. Estou dizendo-lhe tudo isso para ajudar você a ver como o inimigo consegue entrar em seu coração e em sua mente, e como ele o usa. Até mesmo agora, você ainda não consegue ver tudo da forma como eu vejo. Isso é muito comum com o meu povo. No presente momento, até mesmo meus maiores líderes raramente se acham em harmonia comigo. Muitos deles estão fazendo boas obras, mas bem poucos estão fazendo o que lhes chamei para fazer. É nisso que resultam não havendo divisões entre vocês. Não estou vindo para me posicionar ao lado de qualquer grupo que seja, mas estou indo buscar os que quiserem passar para o meu lado. Ainda prosseguiu o Senhor. Vocês se impressionaram quando lhes dou uma palavra de conhecimento sobre a enfermidade de alguém, ou sobre qualquer coisa que vocês desconheçam. Esse conhecimento vem quando vocês tocam a minha mente, num pequeno grau apenas. Eu conheço todas as coisas. Se vocês tissem totalmente e a minha mente, vocês seriam capazes de conhecer tudo sobre todas as pessoas com quem se encontrassem, da mesma forma como você, dirigindo-se para mim, começou a experimentar aqui. Vocês veriam todos os homens da mesma maneira que eu os vejo. Mas mesmo então ainda há algo mais que é necessário para que vocês estejam habitando totalmente em mim. Vocês têm de ter o meu coração para saberem como usar esse conhecimento de forma correta. Somente então é que vocês terão o meu julgamento. E mais, ele continuou, somente posso confiar-lhes o meu conhecimento sobrenatural, à medida em que vocês conheçam o meu coração. Os dons do Espírito que liberei para a minha igreja não passam de pequenos sinais dos poderes da era vindoura. Eu os tenho chamado para serem mensageiros dessa era. E vocês têm, portanto, que conhecer os poderes que dela haverá. Vocês devem desejá-lo com muito ardor os dons, porque eles fazem parte de mim, e eu os dei a vocês, para que vocês sejam como eu. É correto vocês procurarem conhecer a minha mente, os meus caminhos e os meus propósitos. Mas vocês têm também que ardentemente desejar conhecer o meu coração. Quando vocês conhecerem o meu coração, então os olhos do seu coração se abrirão. Então vocês verão como eu vejo, e farão o que eu faço. Estou prestes a conceder mais poderes da era vindoura à minha igreja. Entretanto, há um grande engano que, com frequência, atinge aqueles que são revestidos com grande poder. E se vocês não entenderem o que estou para mostrar a vocês, então vocês também cairão nesse engano. Então ele me explicou: Você me pediu a minha graça, e você vai tê-la. A primeira graça que lhe manterá na vereda da vida é conhecer o nível de engano em que você está. Engano é tudo o que você não compreende como eu compreendo. Conhecer o nível atual de engano na sua vida lhe traz humildade, e eu dou a minha graça aos humildes. É por isso que eu disse: Quem é tão cego senão o meu servo? E é por isso que eu disse aos fariseus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que agora dizeis: Nós vemos,
subsiste o vosso pecado. E por isso que, ao chamar o meu servo Paulo, a minha luz o atingiu e tornou-o cego. A minha luz apenas revela claramente a sua verdadeira condição. Tal como ele, vocês têm de ser atingidos, de forma a ficarem cegos, na esfera natural, para que possam ver por meio do meu espírito. Encontro com o apóstolo. Senti-me então compelido a olhar para os que estavam assentados nos tronos pelos quais estávamos passando. Meu olhar fixou-se num homem que eu sabia ser o apóstolo Paulo. Voltei-me para o Senhor, e ele fez um gesto para que eu falasse com ele. Como eu ansiava por este encontro! Disse-lhe, sentindo-me embaraçado, mas ao mesmo tempo bastante emocionado. Eu sei que você tem consciência de quanto as suas cartas têm guiado a igreja, e elas provavelmente estejam ainda realizando muito mais do que todos nós juntos. Você ainda é uma das maiores luzes na Terra. Obrigado, disse ele afavelmente. Mas você não compreende o quanto nós desejávamos ter este encontro com você. Você é um soldado da última batalha. Você é um daqueles com quem todos aqui esperam poder ter um encontro. Apenas vimos muito vagamente estes dias por meio da nossa limitada visão profética. Mas você foi escolhido para viver neste tempo. Você é um soldado que está se preparando para a batalha final. Você é um dos que nós todos estamos esperando. Ainda me sentindo embaraçado, disse ainda, mas não tenho palavras para expressar a apreciação que temos por você e por todos que, pela vida que tiveram e pelo que escreveram, contribuíram para ajustar a nossa visão. Sei também que teremos a eternidade para demonstrar a nossa apreciação. Portanto, nesta hora em que aqui estou, permita-me perguntar-lhe: o que você tem a dizer à minha geração para nos ajudar nesta batalha? Somente posso dizer-lhes o que eu já disse anteriormente em meus escritos. Gostaria que vocês compreendessem melhor o que escrevi, sabendo que eu não cheguei a cumprir todo aquilo a que fui chamado para fazer, afirmou Paulo, olhando resolutamente em meus olhos. Mas você está aqui, num dos tronos de maior honra. Você ainda está colhendo mais frutos para a vida eterna do que qualquer um de nós poderia ter a esperança de colher. Protestei. Pela graça de Deus, pude completar a minha carreira. Mas mesmo assim, não fiz tudo o que fui chamado a fazer. Deixei de cumprir os propósitos mais elevados que eu poderia ter alcançado, como todos os demais. Sei que há quem pense ser uma blasfêmia pensar a meu respeito que eu não fui o maior exemplo do que seja um ministério cristão. Mas eu estava sendo honesto quando escrevi, perto do fim da minha vida, que eu era o maior dos pecadores. Eu não estava dizendo que eu havia sido o maior dos pecadores, mas que eu era, no momento em que escrevia, o maior dos pecadores. Muitas coisas me tinham sido reveladas, mas em bem poucas delas eu caminhei. Como é que pode ter sido assim? Eu pensei que você apenas estava sendo humilde, perguntei. A verdadeira humildade é concordar com a verdade. Não tenha receio. Minhas cartas eram verdadeiras e foram escritas com a unção do Espírito Santo. Entretanto, muito me tinha sido dado, e não cheguei a usar tudo o que recebi. Eu também deixei de fazer o que tinha de fazer. Isso aconteceu com todos os que aqui estão, exceto com um apenas. Mas é este ponto que, em especial, você tem que considerar a meu respeito, porque muitos são os que ainda estão distorcendo os meus ensinamentos, porque têm uma visão distorcida a meu respeito. Como você viu o progresso em minhas cartas, parti de um sentimento de que eu não era inferior, nem mesmo aos mais eminentes apóstolos, passando depois a reconhecer que eu era menor deles, e então que eu era o menor dos santos, e finalmente entendendo que eu era o maior dos pecadores. Eu não estava apenas sendo humilde, o que eu estava dizendo era a pura verdade. A mim o Senhor confiou muito, muito mais do que eu usei. Há apenas um aqui que completamente creu, que completamente obedeceu, e que verdadeiramente consultou tudo o que lhe havia sido dado para fazer. Mas vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Sei que você está falando a verdade, contestei com muita brandura,
Mas você tem certeza que essa é a mensagem mais importante que você tem para nos dar em relação à batalha final? Tenho certeza, replicou ele com muita convicção. Como disse, aprecio a graça do Senhor ter usado as minhas cartas, da forma como ele as tem usado. Mas preocupo-me com o modo errado pelo qual muitos de vocês as têm usado. Elas são a verdade do Espírito Santo e são escrituras. De fato, o Senhor me deu grandes pedras para serem colocadas na estrutura da sua igreja eterna. Mas elas não são pedras fundamentais. As pedras fundamentais foram postas por Jesus apenas. A minha vida e o meu ministério não são exemplos do que vocês são chamados para ser. Somente Jesus é o nosso padrão. Se o que eu escrevi for usado como fundamento, esse fundamento não terá condições de suportar todo o peso do que é necessário construir sobre o mesmo. O que eu escrevi tem de ser construído sobre o único fundamento que pode suportar o que vocês estão por enfrentar. Não é para ser usado como fundamento. Vocês têm que ver os meus ensinamentos através dos ensinamentos do Senhor. Não procurem compreendê-lo a partir da minha perspectiva. As palavras dele é que são o fundamento. Eu apenas construí sobre elas, desenvolvendo mais as palavras dele. A maior sabedoria e as verdades mais poderosas são as palavras dele, não as minhas. Paulo ainda prosseguiu dizendo: é necessário que vocês saibam que eu não desempenhei tudo o que me teria sido possível fazer. Há muito mais disponível para cada crente fazer do que eu mesmo fiz. Todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo em si. O poder daquele que criou todas as coisas vive no cristão. O menor dos santos tem o poder em si para mover montanhas, para parar exércitos ou para levantar os mortos. Para que vocês executem tudo o que vocês são chamados a realizar em seus dias. O meu ministério não pode ser visto como o alvo final, mas sim como o ponto de partida. O alvo de vocês não deve ser o de serem como eu, mas serem como o Senhor. Vocês podem ser como Ele é, e vocês podem fazer tudo o que Ele fez, e até mais, porque Ele deixou o seu melhor vinho para o fim. Eu sabia que apenas a verdade podia ser falada aqui. Sabia que o que Paulo dizia era verdade quanto ao modo pelo qual muitos têm erradamente usado os seus ensinamentos como um fundamento, em vez de construírem sobre o fundamento dos evangelhos. Mas ainda me era difícil aceitar que Paulo tinha deixado de cumprir todo o seu chamado. Olhei para o trono de Paulo e para a glória do seu ser. Ela ultrapassava em muito o que eu tinha imaginado com respeito aos maiores santos no céu. Ele era um todo tão franco e resoluto com eu esperava que ele fosse. Fiquei impressionado por ver como era evidente que ele ainda tinha uma grande preocupação em relação a todas as igrejas. Eu tinha a idolatria, e isso foi uma transgressão de que estava procurando libertar-me. Mesmo assim, ele era muito maior do que o Paulo que eu tinha idolatrado. Conhecendo os meus pensamentos, ele pôs as suas duas mãos em meus ombros e olhou dentro nos meus olhos com firmeza ainda maior. Eu sou seu irmão. Eu o amo, tal como todos aqui o amam. Mas você tem que compreender. A nossa carreira já terminou. Nada podemos acrescentar nem retirar da que plantamos na terra, mas vocês podem. Nós não somos a esperança de vocês. Vocês não são a nossa esperança. Mesmo nesta conversa, eu somente posso confirmar o que eu já escrevi. Mas vocês ainda têm muito o que escrever. Adore apenas a Deus e em tudo cresçam para com Ele. Jamais coloquem um homem como sendo o alvo de vocês, mas apenas o Senhor. Muitos, em breve, andarão por toda a terra fazendo obras muito maiores do que as que fizemos. Os primeiros serão os últimos, e os últimos, primeiros. Isso não nos preocupa. Isso é alegria em nosso coração, porque somos um com vocês. A minha geração foi usada para colocar o fundamento e começar a construir sobre o mesmo, e sempre teremos esta honra. Mas cada piso construído sobre o fundamento tem que ir mais alto. Não estaremos construindo o que nos foi dado a construir, a menos que vocês vão mais alto. Ao meditar sobre isso, ele me observou de perto. Então ele continuou. Há mais duas outras coisas que nós tínhamos em nosso tempo.
mas que foram perdidas muito rapidamente pela igreja, e elas ainda não foram recuperadas. Vocês têm que retomá-las. O quê? Perguntei, sentindo que o que ele ia dizer não seria um simples acréscimo ao que acabara de dizer. Vocês têm que recuperar o ministério e a mensagem, disse ele enfaticamente. Olhei então para o Senhor, e com um gesto, ele confirmou a afirmação de Paulo, acrescentando ainda: Paulo faz muito bem em lhes dizer isso. Até agora ele tem sido o que mais foi fiel nessas duas coisas. Por favor, queira explicar isso melhor, implorei a Paulo. Pois bem, respondeu ele, exceto em alguns poucos lugares no mundo em que há uma grande perseguição, em que há dificuldades agora, dificilmente reconhecemos tanto o ministério como a mensagem que está sendo pregada atualmente. Em decorrência disso, a igreja agora não passava de uma vaga imagem do que em nosso tempo ela era, e nós estávamos longe de ser tudo o que havíamos sido chamados para ser. Quando servíamos, estar no ministério consumia o maior sacrifício que se poderia fazer, e isso refletia a mensagem do maior de todos os sacrifícios, que tinha sido feito: a cruz. A cruz é o poder de Deus, e é o centro de tudo em torno do que somos chamados a viver. Vocês têm muito pouco poder para transformar a mente e o coração dos discípulos agora, porque vocês não vivem e não pregam a cruz. Portanto, temos dificuldade em ver muita diferença entre os discípulos e os pagãos. Não é esse o evangelho ou a salvação que nos foi confiado. Vocês têm que retornar para a cruz. Com essas palavras, ele me abraçou como um pai e, em seguida, retornou ao seu lugar. Senti-me como se tivesse recebido tanto uma bênção incrível, como também uma grande repreensão. Retomei então a minha caminhada e fui pensando sobre o nível da salvação na montanha e sobre os tesouros da salvação que tinha visto lá dentro. Pude ver que a maioria das minhas decisões, até mesmo a de entrar pela porta que me fez chegar até aqui, foi baseada principalmente no que eu considerei que me faria avançar, não numa consideração de qual seria a vontade do Senhor. Em tudo o que eu tinha feito, eu ainda estava vivendo para mim mesmo, e não para o Senhor. Mesmo no meu desejo de participar dos julgamentos aqui, a minha motivação era o que a ajudaria a obter vitórias, sem sofrer qualquer perda. Eu ainda estava andando muito mais centrado em mim mesmo do que em Cristo Jesus. Perigos decorrentes da unção. Eu sabia que aquela breve conversa com Paulo teria consequências que demandariam um bom tempo para entendê-las completamente. De certo modo, senti que tinha recebido uma bênção, dada por toda a igreja da eternidade. A grande nuvem de testemunhas realmente nos animava a prosseguir. Elas olhavam para nós como nobres que desejavam coisas melhores para seus filhos, que eles mesmos não tinham tido. Sua maior alegria era ver a igreja do último dia tornar-se tudo o que a igreja de seus dias tinha deixado de alcançar. Eu também sabia que eu ainda estava longe de estar andando no caminho que para nós tinha sido preparado. A igreja do último dia não será maior do que a sua graça, mesmo que vocês venham a fazer obras maiores. O Senhor falou de repente: tudo o que é feito pela minha graça. Entretanto, vou dar mais da minha graça e mais do meu poder à igreja do último dia, porque ela tem de desempenhar mais do que a igreja de qualquer das eras anteriores. Os crentes do último dia andará em todo o poder que eu demonstrei possuir, e mais ainda, porque eles serão os representantes fiéis de todos os que foram antes deles. A igreja do último dia evidenciará a minha natureza e os meus modos, de uma maneira como nunca foi demonstrada anteriormente pelos homens. É porque eu lhes estou dando mais graça, e a quem muito é dado, muito será requerido. Isso me fez pensar mais acerca de Paulo. Como poderemos até mesmo chegar a seus pés, tornando-nos tão dedicados e fiéis como ele foi? Pensei comigo mesmo. Não é isso que eu estou pedindo para que vocês alcancem, o Senhor respondeu. Estou pedindo que vocês habitem em mim. Vocês não podem continuar a se compararem com os outros, nem mesmo com Paulo. Vocês sempre estarão aquém em relação às pessoas para quem olharem.
Mas se vocês olharem para mim, vocês irão muito além do que, de outra forma, vocês teriam conseguido. Como você mesmo já ensina, quando os dois na estrada de Emaús me viram partir o pão, foi que os olhos deles se abriram. Quando você ler as cartas de Paulo, ou quaisquer outras, você terá que ouvir-me. Somente quando receber o seu pão diretamente de mim é que os olhos do seu coração se abrirão. Continuou ele. Vocês poderão ser desviados, principalmente por aqueles que mais se parecem comigo, se vocês, através deles, não chegaram a me ver. Há ainda uma outra armadilha para aqueles que chegar em a conhecer mais da minha unção e do meu poder do que os demais. Esses muitas vezes se desviariam por olharem para si mesmos. Como lhe disse antes da sua conversa com Paulo, os meus servos têm de se tornar cegos para que possam ver. Permiti que você conversasse com Paulo, porque ele é um dos meus melhores exemplos disso. Foi por causa da minha graça que eu permiti que ele perseguisse a minha igreja. Quando ele viu a minha luz, ele entendeu que o seu próprio raciocínio o tinha levado a um conflito direto com a mesma verdade a que ele pensava estar servindo. O raciocínio de vocês sempre acabará dando nisso, levando-os a fazer o que é exatamente o oposto da minha vontade. Uma grande unção traz um perigo ainda maior disso acontecer com vocês, se vocês não aprenderem o que Paulo fez. Se vocês não tomarem a sua cruz a cada dia, colocando nela tudo o que vocês são e tudo o que vocês têm, vocês cairão por causa da autoridade e do poder que eu lhes darei. Até que vocês aprendam a fazer todas as coisas para a causa do Evangelho. Quanto mais influentes vocês forem, maior será o perigo que os cercará. Disse ainda o Senhor: um dos maiores enganos que atingem os meus ungidos é que eles ficam achando que, porque lhes dei um pouco de conhecimento ou poder sobrenaturais, então os seus caminhos terão de ser os meus caminhos, e o que estiverem pensando terá de ser os meus pensamentos. Isso é um grande engano, e muitos tropeçaram por causa disso. Vocês vão pensar como eu quando estiverem em perfeita união comigo. Até mesmo na vida dos mais ungidos que têm caminhado na terra, até mesmo em relação a Paulo, a união comigo tem sido apenas parcial por breves momentos. Paulo de fato andou comigo tão de perto como nenhum outro homem até agora. Mesmo assim, ele também foi acossado por temores e fraquezas, que não tinham vindo de mim. Eu o poderia ter livrado de tudo isso, e ele até mesmo pediu isso muitas vezes. Mas eu tinha uma razão para não o libertar. A grande sabedoria de Paulo foi assumir a sua fraqueza, entendendo que se eu o tivesse libertado de seus temores e fraquezas, eu não poderia lhe ter confiado a revelação e o poder no nível em que lhe dei. Paulo aprendeu a distinguir entre a sua própria fraqueza e a revelação do Espírito. Ele sabia que quando ele era acossado pela fraqueza, ou por temores, ele não estava vendo a partir da minha perspectiva, mas da sua. Isso fazia com que me buscasse e se dependesse de mim cada vez mais. Ele tinha também o cuidado de não atribuir a mim o que provinha do seu próprio coração. Portanto, eu pude confiar a ele revelações que não podia dar a outros. Paulo reconhecia a sua própria fraqueza e conhecia a minha unção e soube fazer distinção entre essas duas coisas. Ele não tomou o que tinha vindo da sua mente e do seu coração como se fosse da minha mente e do meu coração. Intimidade com o Senhor. Fiquei conjecturando como todas estas coisas aqui se tornam tão claras. Mas como muitas vezes, mesmo depois de eu ter passado por experiências tão maravilhosas como esta, eu esqueço-me de tudo tão facilmente. É fácil compreender e andar na luz aqui, mas lá na batalha tudo fica nublado de novo. Considerei ainda o fato de eu não ser tão acossado por temores, mas muito mais pela impaciência e pela raiva, o que é uma grande distorção do que se esperaria ser a nossa situação por habitarmos no Espírito Santo. Sabedoria parou e voltou-se para mim. Você é um vaso terreno, e isso é tudo o que você sempre será, enquanto estiver andando sobre a terra. Entretanto, você pode me ver lá, com a mesma clareza com que me vê aqui, se tão somente olhar com os olhos do seu coração. Lá, você poderá ficar tão perto de mim
como qualquer outro que esteja comigo, e eu estarei tão perto de você, lá como estou aqui agora. Se você me buscar, me encontrará. Se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. É meu desejo preparar-lhe uma mesa na presença dos seus adversários. Isso não é apenas o meu desejo para com os meus líderes, mas para com todos os que invocam o meu nome. Eu quero estar bem mais perto de você, e também de todos os que me invocam. De uma foi possível estar com todos os que já viveram. É você quem determina quão perto estaremos, um do outro, e não eu. Todos os que me buscarem me encontrarão. Sabedoria disse ainda: Você está aqui porque pediu o meu julgamento em sua vida. Você me buscou como juiz e agora está me achando. Mas não pense que porque você viu o meu trono de julgamento, então todos os seus julgamentos serão os meus julgamentos. Os meus juízos, você apenas os terá à medida em que andar em unidade comigo e buscar a unção do meu espírito. E isso pode ser recebido ou perdido a cada dia. Eu deixei que visse anjos e lhe dei muitos sonhos e visões, porque você os vivia pedindo. Eu tenho grande prazer em dar aos meus filhos toda boa dádiva que eles pedem. Por muitos anos, você me pediu sabedoria, de forma que a está recebendo. Você me pediu que o julgasse, e isso que está recebendo. Mas todas essas experiências não o tornam totalmente sábio, nem um reto juiz. Você apenas terá sabedoria e juízo se habitar em mim. Nunca pare de me buscar. Quanto mais você amadurecer, mais saberá da sua desesperadora necessidade de mim. Quanto mais amadurecer, menos coisas procurará esconder de mim e dos outros, de forma que você poderá sempre andar na luz. O Senhor disse também: Você me viu como Salvador, Senhor, sabedoria e juiz. Ao retornar para a batalha, ainda poderá ver o meu trono de julgamento com os olhos do seu coração. Andando na verdade de saber onde é que o que pensa e faz se acham totalmente revelado aqui, você terá a liberdade de viver lá, da mesma forma como vive aqui. É apenas quando você se esconde de mim e dos outros que os véus voltam a esconder-me de você. Eu sou a verdade, e os que me adoram têm de me adorar em espírito e em verdade. A verdade nunca é encontrada escondida nas trevas, mas sempre busca permanecer na luz. A luz é expo e a faz manifestar-se. Somente quando procurar ser exposto e permitir ser conhecido quando você é em seu coração, é que você andará na luz, como eu estou na luz. A verdadeira comunhão comigo requer uma completa exposição. A comunhão com o meu povo requer isso também. Continuou ele. Quando você estava diante do trono do julgamento, sentiu mais liberdade e segurança do que nunca, porque não teve mais que se esconder. Você sentiu mais segurança porque sabia que os meus julgamentos eram verdadeiros e justos. A ordem moral e espiritual do meu universo é assim tão certa como é a ordem natural estabelecida sobre as leis naturais. Você confia na minha lei de gravidade, sem nem mesmo pensar nela. Você tem de aprender a confiar nos meus julgamentos da mesma maneira. Meus critérios de justiça são intuitíveis e, de igual modo, seguros. Viver conforme esta verdade é viver pela fé. A verdadeira fé consiste em ter confiança em quem eu sou, o poder e o amor. Disse mais o Senhor: Você procura conhecer-me e andar em meu poder, de modo a curar os enfermos e realizar milagres, mas você ainda não começou nem a compreender o poder da minha palavra. Restaurar todos os mortos que um dia viveram sobre a terra não será esforço algum para mim. Eu preservo todas as coisas pelo poder da minha palavra. A criação existe por causa da minha palavra e se mantém unida pela minha palavra. Antes do fim, vou ter que revelar e o meu poder sobre a terra. Mesmo assim, o maior poder que já revelei sobre a terra, ou que ainda vou revelar, é ainda uma pequena demonstração do meu poder. Eu não o revelo para fazer com que os homens creiam nele,
mas para que os homens creiam no meu amor. Se eu tivesse desejado salvar o mundo com o meu poder, quando eu andava na terra, eu poderia ter movido montanhas simplesmente apontando-lhes o meu dedo. Então, todos os homens teriam se inclinado diante de mim, mas não por me amarem ou por amarem a verdade, mas por temerem o meu poder. Eu não quero homens que me obedeçam por temerem o meu poder, mas por me amarem e por amarem a verdade, prosseguiu ele. Se você não conhecer o meu amor, então o meu poder vai corrompê-lo. Não lhe dou amor para que você possa conhecer o meu amor, mas dou-lhe poder para que você conheça o meu amor. O alvo da sua vida tem de ser o amor, e não o poder. Então, lhe darei o poder junto com o amor. Eu lhe darei o poder para curar os enfermos porque você os ama. E eu os amo, e não desejo que fiquem enfermos. Assim, você terá primeiro que amar, e depois ter fé. Você não poderá agradar-me sem a fé. Mas a fé não é apenas ter conhecimento do meu poder, mas é o conhecimento do meu amor e do poder do meu amor. A fé tem que primeiro ser para ter amor. Busque ter fé para amar mais e para fazer mais com o seu amor. Somente quando você buscar ter fé para amar, é que poderei confiar-lhe a você o meu poder. A fé opera mediante o amor. Disse ainda o Senhor: a minha palavra é o poder que preserva todas as coisas. Segundo o grau em que você crê que a minha palavra é verdadeira, você poderá fazer todas as coisas. Aqueles que realmente creem que as minhas palavras são verdadeiras, também serão verdadeiros com suas próprias palavras. É da minha natureza ser verdadeiro, e a criação confia na minha palavra, porque eu sou fiel a ela. Aqueles que são como eu também são verdadeiros diante de suas próprias palavras. Sua palavra é segura, e seus compromissos são dignos de confiança. O sim deles significa sim, e o não deles significa não. Se as suas palavras não forem verdadeiras, você também passará a duvidar das minhas palavras, por haver engano em seu coração. Se você não for fiel às suas próprias palavras, é porque você realmente não me conhece. Para ter fé, você tem que ser fiel. Eu o chamei a andar pela fé porque eu sou fiel. Esta é a minha natureza. E possivelmente um grau que você acha que tenha falado é que você será julgado. Ser descuidadão e não guias das palavras da pessoa. As palavras levam, e os que têm cuidado com as palavras não podem receber o poder da minha mão. É sábio ser cuidadoso com o que você fala, guardando as suas palavras tal como eu faço com as minhas. As palavras do Senhor me atingiram como enormes ondas do mar. Senti-me como Jó diante do redemoinho. Senti-me como se ficasse menor e menor. E então, descobri que o Senhor estava ficando maior. Eu nunca tinha me sentido tão presunçoso. Como pude ser tão negligente para com Deus? Senti-me como uma formiga que olhasse para cima, para uma cadeia de montanhas. Eu era menos do que pó. E contudo, ele estava gastando tempo falando comigo. Não dava para aguentar, e assim me virei. Depois de alguns momentos, senti uma mão tranquilizadora tocando em meus ombros. Era a sabedoria. A sua glória estava agora ainda maior, mas ele tinha de novo a minha altura. Você entendeu o que acabou de acontecer? Perguntou ele. Sabendo muito bem que quando o senhor faz uma pergunta, ele não está buscando uma informação. Fiquei então meditando nela. Sabia que tinha sido uma realidade o que acontecera. Em comparação com ele, eu sou menos do que uma pitada de pó em relação à terra. E por alguma razão, ele quis que eu sentisse isso. Respondendo os meus pensamentos, ele então completou: o que você está pensando é verdade, mas a comparação do homem com Deus não é apenas em dimensões. Você começou a sentir o poder das minhas palavras. Quando eu confio minhas palavras a alguém, estou revestindo essa pessoa com poder, com o mesmo poder pelo qual o universo é mantido unido. Não fiz isso para fazê-lo sentir-se pequeno, mas para ajudá-lo a entender a seriedade e o poder do que lhe foi confiado: a palavra de Deus. Em todos os seus esforços, lembre-se de que uma única palavra de Deus para o homem tem maior valor do que todos os tesouros da terra. Você tem que compreender e ensinar aos meus irmãos
a respeitarem o valor da minha palavra. Você, como todos os que são chamados a levar as minhas palavras, tem também de respeitar o valor das suas próprias palavras. Os portadores da verdade têm que ser verdadeiros. Há perigo no poder. Enquanto eu o ouvia, senti-me compelido a olhar para um dos tronos ao nosso lado. Imediatamente vi um homem que reconheci. Ele tinha sido um grande evangelista quando eu era criança, e muitos achavam que ninguém teria tido mais poder do que ele, desde o tempo da igreja primitiva. Eu tinha lido a respeito dele, e cheguei a ouvir algumas de suas mensagens gravadas. Era difícil deixar de ser tocado por sua genuína humildade e pelo amor que ele demonstrava ter pelo Senhor e pelas pessoas. Mesmo assim, eu tinha a impressão de que alguns de seus ensinos tinham incorrido em sérios erros. Surpreendi-me por vê-lo, mas senti-me ao mesmo tempo aliviado por estar ele sentado num grande trono. Fui captado pela humildade e pelo amor que ele ainda exalava. Ao voltar-me para o Senhor para perguntar-lhe se eu poderia falar com aquele homem, era evidente o quanto o Senhor o amava. Entretanto, o Senhor não me permitiu falar com ele, mas com um gesto me deu a entender que continuasse andando. Eu queria apenas que você o visse aqui, explicou o Senhor, e que compreendesse a posição que ele tem comigo. Há muitas coisas para você compreender ainda quanto a ele. Ele foi um mensageiro para a minha igreja do último dia, mas a igreja não podia ouvi-lo por razões que você terá de compreender no devido tempo. De fato, ele passou por um período de desânimo e de engano, e sua mensagem se distorceu. Ela tem de ser reparada, como também as partes que dei a outros, que também foram distorcidas. Eu sabia que tudo aqui acontecia na hora certa, para que eu aprendesse tudo o que tinha que aprender. E então, considerei como o fato de ter visto aquele irmão se relacionaria com o que tínhamos acabado de falar, ou seja, com o potencial que tem o poder para corromper. Sim, há um grande perigo em andar com muito poder, respondeu o Senhor. Isso aconteceu com muitos de meus mensageiros. E isso é parte da mensagem que eles devem dar para a minha igreja do último dia. É para você andar no meu poder e num poder ainda maior do que esse tiveram. Mas se você pensar que o poder é sinal de que está dando endosso a você, ou até mesmo a sua mensagem, você estará abrindo a porta para esse mesmo engano. O Espírito Santo é dado para testificar apenas de mim. Se você for sábio, como Paulo, você aprenderá a gloriar-se mais na sua fraqueza do que nas suas forças. A verdadeira fé é o verdadeiro reconhecimento de quem eu sou. Não é nada mais nem nada menos. Mas lembre-se sempre, mesmo habitando em minha presença, mesmo sabendo-me como eu sou, ainda coisas podem recair, se você deixar de olhar para mim e passar a olhar para si mesmo. Foi desse modo que Lúcifer caiu. Ele viu aqui no céu, ele contemplou a minha glória e a glória do meu Pai. Entretanto, ele veio a olhar apenas para si mesmo, mais do que ele olhava para nós. Ele passou a sentir-se orgulhoso pela sua posição e pelo seu poder. Isso é o que ele veio a ser louvado. Ele passou a sentir-se orgulhoso pela sua posição e pelo seu poder. Isso é o que ele veio a ser louvado. Ele passou a sentir-se orgulhoso pela sua posição e pelo seu poder. E isso é o que ele veio a ser. Eu sabia que esta era a advertência mais séria que eu tinha recebido, ou de que me falaram aqui. Eu queria voltar para lutar a batalha final, mas estava considerando questões muito importantes para poder lutar sem me deixar cair nas armadilhas que agora me pareciam estar por toda parte. Voltei o olhar para o Senhor. Ele era sabedoria, e então pensei como eu iria necessitar muito dele como sabedoria quando retornasse para uma batalha. É importante que você perca a confiança em si mesmo. Eu não posso confiar-lhe os poderes da era futura se isso não acontecer. Quanto mais confiança em relação a si mesmo você perder, de mais poder eu lhe poderei revestir. Esperei por um bom tempo que o Senhor completasse o que ele dizia, mas ele não completou. De alguma maneira ele queria que eu continuasse a sentença.
mas eu não sabia o que dizer. Entretanto, quanto mais eu achava que era, mais confiança eu sentia. Finalmente soube o que dizer. E eu pusar toda a minha confiança em ti, acrescentei. Sim, você tem que ter fé para fazer o que você é chamado a fazer. Mas tem que ser fé em mim. Não basta você apenas perder a confiança em si mesmo. Isso somente leva à insegurança se você não preencher o vazio com uma confiança em mim. Foi desse modo que muitos desses homens caíram em engano. Muitos deles eram profetas, mas alguns deles, por causa da insegurança, não se deixaram ser chamados de profetas. Mas isso não era verdade, porque eles eram profetas. Falsa humildade é também uma forma de engano. O inimigo, podendo enganá-los desse modo, fazendo-os pensar que não são profetas, ele também poderá enganá-los, fazendo-os pensar que são profetas maiores do que na realidade são. E isso por simplesmente nutrir neles sua própria autoconfiança. A falsa humildade não eliminará o orgulho. É apenas uma outra forma de egocentrismo que o inimigo tem, então, o direito de explorar. E ele então concluiu: todos os seus fracassos serão decorrentes de apenas uma coisa: do seu egocentrismo. O único modo de se libertar disso é andar em amor. O amor não busca o que é seu. Ao pensar eu sobre tudo isso, uma maravilhosa clareza foi surgindo. Eu podia ver toda a experiência por que passava, do princípio ao fim, tendo como foco esta única e simples mensagem. Com que facilidade eu me deixo enganar, desviando-me da simplicidade da devoção a ti, lamentei. Então o Senhor parou e olhou-me com uma expressão que peço a Deus, que dela nunca venha a esquecer. Ele sorriu. Neste momento eu não queria abusar, mas de alguma maneira senti que, por ter ele sorrido daquele modo, eu poderia pedir-lhe qualquer coisa que ele me daria. E assim, aproveitei esta oportunidade. Senhor, quando disseste, haja luz, então houve luz. Tu oraste em João 17, para que nós o amássemos, como o amor que o Pai tinha para contigo. Será que o Senhor poderia dizer para mim agora que haja amor em você, de forma que assim eu venha a amar-te com o amor do Pai? Ele não parou de sorrir, mas pôs seu braço em minhas costas como um amigo. Isso eu disse para você antes da criação do mundo, quando o chamei. Disse a mesma coisa também para os seus irmãos, com quem você vai lutar a batalha final. Você vai conhecer o amor do meu Pai por mim. É um perfeito amor que eliminará todos os seus temores. Este amor vai capacitá-lo a crer em mim, de forma a lhe possibilitar fazer as obras que eu fiz, e obras ainda maiores, porque eu estou com o meu Pai. E você conhecerá o amor do Pai para comigo, e as obras que você poderá realizar me glorificarão. Mas, porque você me pediu, eu digo de novo: que o amor do Pai esteja em você. Senti-me por demais gratificado pelo que me acabava de acontecer. Como aprecio os teus julgamentos, disse, ao mesmo tempo em que comecei a virar-me para trás, querendo voltar a minha visão para o trono do julgamento. O Senhor, porém, me barrou. Não olhe para trás. Para você eu não estou lá agora. Estou aqui. Vou levá-lo de volta deste lugar para o seu posto na batalha. Mas não olhe para trás. Veja o meu trono de julgamento em seu coração, porque é ali que ele se encontra agora. Da mesma forma que o jardim e que os tesouros da salvação. Pensei comigo mesmo. Sim, tudo o que eu estou fazendo em seu coração. É de onde fluem as correntes de água viva. Ele então fez um gesto apontando-me, de forma que olhei para mim mesmo, puxando para trás o manto da humildade. Fiquei pasmado com o que vi. A minha armadura continha a mesma glória que o cercava. Rapidamente eu a cobri de novo com aquela capa. Também orei a meu Pai na noite anterior à minha crucificação, que a glória que eu tinha com ele no princípio viesse para os meus, de forma a serem todos um. É a minha glória que traz a unidade. Quando você se unir com outros que me amam, a minha glória será aumentada. Quanto mais a minha glória aumentar pela união entre todos os que me amam,
mais o mundo verá quem fui enviado pelo Pai. Agora o mundo realmente saberá que vocês são meus discípulos, por vocês me amarem e por amarem uns aos outros. Fiquei olhando para ele, e então a minha confiança continuou a crescer. Era como se eu estivesse sendo lavado em meu interior. Em pouco tempo, senti-me pronto para fazer qualquer coisa que ele me solicitasse. Há ainda mais uma pessoa com quem você terá de encontrar-se antes de voltar para a batalha, disse ele enquanto caminhávamos. Enquanto andávamos, eu continuei maravilhado por ver como ele tinha ficado muito mais glorioso do que bem pouco tempo antes. Toda vez que você me vê com os olhos do seu coração, a sua mente é renovada um pouco mais, continuou ele. Um dia você terá condições de estar na minha presença continuamente. Quando isso acontecer, tudo o que você tiver aprendido por meio do meu espírito lhe estará totalmente disponível, e eu estarei pronto para servi-lo. Eu podia ouvir tudo o que ele dizia e compreendia tudo, mas eu estava tão tomado por sua glória que não pude deixar de lhe perguntar: Senhor, por que tu estás tão mais glorioso agora do que das outras vezes em que tu apareceste a mim como sabedoria? Não fui eu que mudei, eu nunca mudo, mas foi você que mudou. Você mudou ao contemplar a minha glória com um rosto sem véus. As situações pelas quais você tem passado removeram véus da sua face, fazendo com que você me veja com mais clareza. Mas nada os remove tão depressa quanto ver o meu amor. O encontro com Ângelo. Então, ele parou e voltou-se para olhar para os que estavam nos tronos próximos de nós. Ainda nos encontrávamos no lugar onde os reis de posição mais elevada se sentavam. Reconheci então ali um homem que estava por perto. Meu senhor, creio conhecê-lo de algum lugar, mas não me recordo de onde. Certa vez você me viu numa visão, respondeu ele. Imediatamente então, me lembrei e fiquei chocado. Quer dizer que o senhor era uma pessoa real? Sim, respondeu. Então me veio à memória o dia em que, quando eu era um jovem cristão, eu tinha me frustrado por causa de certos acontecimentos em minha vida. Eu tinha ido até o meio de um enorme parque nas redondezas do meu apartamento, disposto a esperar até que o senhor falasse comigo. Enquanto lia a minha Bíblia, fui tomado por uma visão, uma das primeiras que eu tive. Na visão vi um homem que com muito zelo servia ao Senhor. Ele estava sempre dando testemunho de sua fé para as pessoas, ensinava e visitava os doentes para orar por eles. Ele era muito zeloso em relação ao Senhor e tinha um genuíno amor pelas pessoas. Então vi um outro homem que só podia ser um vagabundo, um desabrigado. Um gatinho foi de encontro a ele em seu caminho, e ele fez menção de que ia chutá-lo, mas conteve-se. Contudo, com o pé, empurrou-o com certa rispidez para fora do seu caminho. Então o Senhor me perguntou qual desses dois homens o agradava mais. O primeiro, disse eu, sem hesitação. Não, disse ele. Quem mais me agradava era o segundo. E o Senhor passou então a contar-me a história de cada um deles. O primeiro homem tinha sido criado numa maravilhosa família, que sempre conhecera o Senhor. Ele cresceu, frequentando uma próspera igreja, e depois cursou um dos melhores seminários bíblicos. A ele tinham sido dados 100 porções do amor do Senhor, mas ele estava usando apenas 75. O segundo homem nascera surdo. Ele foi abusado e posto num sótão escuro e frio até que foi encontrado pelas autoridades quando tinha 8 anos. Ele passou então de uma instituição para outra, onde os abusos continuaram. Finalmente ele foi despejado na rua. Para vencer tudo isso, o Senhor lhe havia dado apenas 3 porções do seu amor. Mas ele fez uso de tudo o que tinha recebido para vencer a raiva em seu coração, deixando de machucar o gatinho. Agora eu olhei para aquele homem. Ele era um rei assentado num trono muito mais glorioso do que até mesmo Salomão poderia ter imaginado. Hostes de anjos estavam de prontidão ao seu redor, para fazer o que ele ordenasse. Voltei-me para o Senhor em temor. Eu ainda não conseguia acreditar que ele era um homem real, e muito menos que era um dos grandes reis. Senhor, conta-me, eu te peço, o resto da história desse homem, supliquei.
Pois não, é para isso que estamos aqui. Ângelo era tão fiel com o pouquinho que eu lhe havia dado que lhe dei 3 porções adicionais do meu amor. Então, ele as usou para deixar de furtar. Ele quase morreu de fome, mas recusou-se a tomar qualquer coisa que não lhe pertencesse. Ele comprava o que comer com o dinheiro que ganhava pegando garrafas, e às vezes por encontrar alguém que lhe dava trabalho de jardinagem para fazer. Ele não ouvia, mas tinha aprendido a ler, e assim lhe enviei um folheto evangelístico. Quando o leu, o Espírito abriu o seu coração, e ele me deu a sua vida. De novo dobrei as porções do meu amor, e fielmente ele as usou todas. Ele se dispôs a me compartilhar com outras pessoas, mas ele não falava. Muito embora vivesse em tal estado de pobreza, passou a gastar mais da metade do que ele ganhava com folhetos evangelísticos, que ele distribuía pelas esquinas. Quantos ele levou ao Senhor? Perguntei, achando que deveriam ter sido multidões, para que viesse a assentar-se com os reis. Apenas um passou, respondeu o Senhor. Para encorajá-lo, permiti que ele me levasse um alcoólatra que estava morrendo. Isso incentivou-o tanto que ele teria permanecido naquela esquina por muitos anos mais, a menos que me levasse mais uma alma ao arrependimento. Mas todo o céu estava me suplicando para trazê-lo para cá, e eu também queria que ele recebesse o seu galardão. Mas o que fez ele então para tornar-se um rei? Perguntei. Ele foi fiel com tudo o que lhe foi dado, e ele levou tudo até se tornou como eu, e morreu como um mártir. Mas como ele venceu, e como foi ele martirizado? Ele venceu o mundo com o meu amor. Bem poucos foram os que venceram tanto, com tão pouco. Muitos que fazem parte do meu povo vivem em casas que seriam invejadas por reis de um século atrás, apenas por questão de conveniência, mas não as apreciando. Ao passo que Ângelo, de tal forma, se alegrava com uma casa de papelão numa noite de fria e a transformava num glorioso templo da minha presença. Ele passou a amar a todos de a tudo. Ele se alegrava mais com uma maçã do que parte do meu povo se gera com uma grande festa. Ele foi fiel com tudo que lhe dei, embora não tenha sido muito, em comparação ao que outros receberam, inclusive você. Eu o mostrei a você numa visão, porque você passou por ele muitas vezes. Você chegou até mesmo a apontá-lo para um de seus amigos e falou a respeito dele. Falei? O que foi que eu disse? Você disse: eis aí mais um desses Elias, que deve ter escapado da rodoviária. Você disse que ele era um desses tipos religiosos que são enviados pelo inimigo para desviar as pessoas do Evangelho. Este foi o golpe mais duro que até então eu tinha recebido em todas as situações que eu tinha enfrentado. Eu fiquei mais do que chocado. Eu estava horrorizado. Procurei lembrar-me especificamente daquele incidente, mas não pude, mesmo porque tinha havido muitos outros casos em minha vida que lhe eram semelhantes. Eu nunca tinha tido muita compaixão por pregadores maltrapilhos que me pareciam terem sido especificamente enviados para desviar as pessoas do Evangelho. Peço-te perdão, Senhor. Sinto muito mesmo pelo que fiz. Você está perdoado, respondeu-me ele depressa. E você tem certa razão. Há muitos que ficam pregando o Evangelho nas ruas, com intenções erradas, até mesmo pervertidas. Mesmo assim, muitos há que são sinceros, mesmo não tendo tido nenhum preparo, mesmo não tendo escolaridade. Não julgue pelas aparências. Há tantos servos verdadeiros que têm a mesma aparência deste quanto há entre os refinados profissionais, nas grandes catedrais e nas grandes organizações que os homens construíram em meu nome. Então ele me fez um sinal para que olhasse para Ângelo. Quando olhei, ele tinha descido os degraus do seu trono e estava bem à minha frente. Ele abriu os braços e me deu então um forte abraço e beijou a minha testa como um pai. Amor foi despejado sobre mim e dentro de mim, a tal ponto que senti que iria sobrecarregar o meu sistema nervoso. Quando finalmente ele se afastou de mim, eu fiquei cambaleando como se estivesse bêbado. Mas era algo maravilhoso que eu estava sentindo. Era amor de um modo como eu nunca tinha experimentado. Ele poderia ter lhe transmitido isso na terra,
Prosseguiu o Senhor. Ele tinha muito o que dar ao meu povo, mas ninguém se aproximava dele. Até mesmo meus profetas o